Êxodo 33:16. Lê comigo aqui, por favor. 3, 2, 1. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o seu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Fala para o teu irmão bem assim: se você não tiver o Espírito Santo, se a presença não estiver na sua vida, não há diferença entre você e o ímpio. Não há diferença entre você e o hinduísta. Não há diferença entre você e qualquer outro que não crê em Deus. Porque o que faz diferença, o que distingue você no meio de milhares de pessoas, o que distingue você naquela empresa, o que distingue você naquele colégio, o que distingue você no meio da multidão, é a presença do Espírito Santo na sua vida. É a presença dele. Pode se assentar. Se nós sairmos desse lugar aqui e esse prédio ser qualquer outra coisa, virar uma academia, virar uma loja, virar uma lavanderia, virar qualquer coisa, não tem problema. E o prédio que nós estivermos ocupando, ele vai ter algo que vai distinguir ele de um prédio comercial. Quem faz esse prédio aqui diferente não é a cor, que por sinal, parabéns para os econômicos que arrumaram as paredes de novo. Vocês viram que está bonitinho? Viram ou não viram? Amém. Você tem que ver que está bonito. Então glória a Deus aí por isso. Que quando está feio a gente vê, né? Então glória a Deus que eles arrumaram. Mas o que faz a diferença não é a cor que escolhemos para as paredes. Não é as cadeiras que foram disponibilizadas para você sentar. Não é os recursos de mídia que estão aqui na frente. O que faz a diferença neste ambiente é a presença de Deus. É a presença de Deus neste ambiente, que é um reflexo, um retrato da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é que transforma o ambiente. É a presença de Deus que transforma a situação. É quando você pode ver, você pode estar numa situação, às vezes você pode estar triste, pode estar passando um problema, e quando você fala com alguém que você sabe que aquela pessoa carrega a presença de Deus, aquela pessoa no falar dela te traz paz, no falar dela te traz uma esperança, uma palavra de sabedoria. Deus usa ela em palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, e aquilo que sai dos lábios daquela pessoa, seja uma oração, seja uma palavra, aquilo acalma o seu coração. Mas isso não é por intelectualidade, isso não é por psicologia, isso é porque é a presença de Deus que acalma os nossos corações. Na sequência desse texto que eu li aqui no 16, Deus fala para Moisés: a minha presença vai contigo, no versículo 14, e ela te dará descanso. E descansar é bom, não é verdade? E o descanso que Deus provê para nós, o descanso que Deus provê para nós é um descanso completo. É um descanso onde podemos revigorar as forças de corpo, alma e espírito. Só que é muito interessante olhar na sequência desse texto aqui de Êxodo 33, que nós temos aqui um homem clamando pela presença e um homem que depois vai clamar pela glória. Há um desejo no coração de Moisés, há uma expectativa no coração dele. E essa expectativa, ela tem que habitar no seu coração também. Um desejo de ser cheio do Espírito Santo, uma convicção, um desejo de ser renovado, um desejo de querer experimentar mais e mais de Deus, um desejo por querer experimentar mais e mais da presença. Nós vivemos hoje, nós podemos nos orgulhar, nós temos uma escola dominical aqui muito abençoada, nós temos professores abençoados, nós temos uma coordenação de ensino bíblico abençoada.
pastores, professores. Então há uma igreja aqui que ela tem aprendido na palavra, ela tem crescido na graça, no conhecimento, e isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso é extraordinário. Mas a Bíblia diz também para nós não errarmos ao deixar de conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. E eu creio que são dias de nós termos um encontro com o poder de Deus. São dias, aleluia, aonde o Espírito Santo, ele vai mover a minha vida e a tua vida para encontros poderosos com a glória, encontros poderosos com a presença, encontros aonde o céu será liberado diante de situações. Por quê? Porque a presença, ela atrai o sobrenatural de Deus. Ela atrai. Erraram, dá para eles, porque não conheceram as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não podemos incorrer nessa manquidão. Nós vamos andar com as duas pernas nesse tema, amém? Nós vamos andar nas Escrituras, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas nós também vamos andar no rio do poder de Deus. Vamos andar no crer naquilo que Deus pode, porque nele já tem o sim e o amém. Em Deus, as suas promessas, Ele já carrega o sim e o amém. Ele já carrega a certeza, Ele já carrega a convicção. E na quarta-feira passada eu comecei a falar um pouquinho sobre a presença, e deixei para acabar neste culto de domingo. E nós já começamos a falar aqui da presença. E a primeira coisa que eu já citei aqui nessa noite é o que a presença é o que nos distingue. É a presença que faz você diferente daquele que ainda não conheceu Jesus. É a presença. Não é a carteirinha da igreja. Não é a camiseta do The Gang, que ficou muito bonita, né? Levanta aí, Marca. Olha que bonita que ficou. Ei, que benção. Mas não é ela. Nem essa minha aqui escrita Yeshua. Não, não é isso. Não é somente as canções que cantamos, os louvores que entoamos aqui. A presença, irmãos, ela é algo que tem que ser cultivado. A presença de Deus precisa ser cultivada. A presença de Deus precisa ser vivida. A presença de Deus precisa ser honrada. Precisa ser honrada. Irmão, você está num ambiente da presença. Você está mascando um chiclete, só que eu não sou um anjo. Se eu fosse um anjo, tivesse um raio, jogava um raio no você. Porque se você mascar um chiclete diante do juiz, ele vai falar para você cuspir, que é a audiência. Aí você está num ambiente da presença mascando chiclete. Não vi ninguém mascando não, tá bom? Não é uma indireta a ninguém não. Se você está mascando, você engole aí. Ou desfaz, não põe embaixo da cadeira não. Vai nascer uma lepra no seu dedo se põe embaixo da cadeira. A presença tem que ser querida, cultivada, desejada, buscada. E isso começa no individual e se soma aqui no coletivo. Nós já falamos algumas vezes, eu com alguns dos ministros aqui dessa casa. Quem já foi numa conferência, já teve a oportunidade. Você chega no portão da conferência, o céu já está baixinho. Você abaixa assim, ó, para entrar por causa da nuvem da glória. Você até abaixa assim. Aí você pensa, mas por que ali a presença está tão instaurada daquela forma? Porque é um ambiente que todo mundo que chegou ali está com fome. Todo mundo que chegou ali quer desfrutar da presença. Todo mundo que chegou até aquele lugar, não chegou porque não tinha o que fazer domingo à noite, mas chegamos com uma expectativa em Deus. E a expectativa em Deus, irmãos, ela é uma responsabilidade minha e sua de nutrir. Nós precisamos nutrir a nossa expectativa em Deus. Precisamos saber que a cada culto, a cada encontro, o sobrenatural de Deus pode vir até a minha vida. Aquilo que eu tenho buscado pode ser desatado. A cada encontro com a glória de Deus, algo transformador pode acontecer comigo. E eu preciso me mover nessa expectativa. E quando eu me movo nessa expectativa, eu começo a entender, compreender e valorizar
a presença de Deus. Preciso compreender. E aí quando a gente ministra, igual foi ministrado agora há pouco aqui, eu só quero a tua presença, isso deixa de ser simplesmente uma canção e passa a ser uma realidade do nosso coração. O nosso coração começa verdadeiramente a clamar: eu quero a presença, eu quero a glória, eu quero mais, Senhor. E é interessante aqui que esse ano eu faço 21 anos de batizado. Quantos aqui tem mais que isso? Vai ser uma mixaria, quer ver? Quantos aqui tem mais de 21 anos de crente? Levanta, pode fazer. Ó, não deu 10, glória a Deus por isso. Né? E aí, como é que fica, pastor Eduardo? 21 anos, doido, apaixonado, querendo Jesus toda hora. Quando você lê um versículo, parece que está comendo uma maçã do amor, assim, que coisa deliciosa esse versículo aqui, meu Deus. O que faz isso? É o nutrir da paixão por Ele. É o nutrir da presença. E é sempre ter uma expectativa. É sempre saber que de Deus eu conheço uma gota e Ele é um oceano. Eu não conheço nada. E cada passinho que eu dobrar em direção a Ele, eu fico perplexo. Eu fico como os querubins que olham ao lado do trono e só sabem dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Estão na eternidade olhando isso e declarando que Deus é santo. Porque eles têm aquela contemplação que nós ainda não temos. E não é algo chato dizer santo. Há anos, há séculos, há milênios, como eles vêm dizendo. É que na verdade eles têm uma percepção da presença que nós não temos. Eles têm uma percepção da glória que nós não temos. E aí, se a presença não estiver conosco, irmãos, não vai acontecer nada. Se a presença não estiver se movendo sobre a nossa vida, não vai acontecer. Vamos nos mover no fundamento da religião. E Deus não quer que você se mova no fundamento da religião. Você foi comprado por alto preço. Você foi livre. Você foi transformado. O poder dele te resgatou. Você nasceu de novo. O Espírito Santo veio sobre a tua vida. Ele deixou dons ao seu dispor. Ele não quer que você viva sem uma expectativa de algo sobrenatural acontecer. Ele não quer. Porém, pode acontecer. E o que acontece quando eu não nutro uma expectativa em Deus? Quando eu não me esforço em discernir, compreender ou valorizar a presença de Deus? Isso vira um dogma. Isso vira um pé de coelho. Ela perde a sua essência. Olha comigo, abre a tua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 4. A Bíblia vai falar em 1 Samuel 4. Vamos ler uns versículos ali. Vamos ler pelo menos até o versículo 3. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 até o 3. Quem achou diz amém. Amém. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Irmãos, o que aconteceu aqui? O povo de Deus estava numa prova. Estava literalmente numa guerra. Literalmente numa batalha. Você já passou batalha na vida aqui? Muito bem. Todo crente sabe que é uma batalhazinha, né? O que é uma lutazinha, o que é uma prova. E o povo de Deus aqui estava em batalha, estava em prova.
E na primeira ação de combate, eles foram derrotados. Eles foram ali e sofreram uma baixa representativa. Eles perderam uma cidade, dessas cidadezinhas que tem por fundo aqui, tipo Piedade, Mar de Deus. Num combate, Jonas, 4.000 do exército de Israel caíram por terra. Ou seja, os recursos militares, a estratégia militar falhou. A estratégia de guerra ela não foi bem desenhada. E ela trouxe para eles uma derrota. E aí, o que eles fazem? Ao voltarem da guerra, eles voltam lamentando, murmurando. Uau, por que será que o Senhor permitiu que a gente perdesse essa guerra? Por que será que o Senhor permitiu tamanha morte no meio do povo? E ali, eles mesmos, os anciãos, algumas traduções dizem, os capitães ali do exército de Israel, eles têm uma brilhante ideia. Eles têm uma ideia maravilhosa e eles falam: vamos lá então buscar a Arca da Aliança. Vamos buscar a Arca da Aliança para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Se você pensar por um lado, é totalmente compreensível o que eles pensaram. Porque a arca na terra era o símbolo da presença. A arca na terra simbolizava a presença. E Deus se manifestava sobre a arca, sobre o propiciatório, a tampa da arca, Deus se manifestava ali. Com um propósito. Havia um propósito específico para aquela manifestação de Deus. E aqui, esse povo, quando está apurado, quando ele está em desafio, quando ele está em dificuldade, eles têm uma ideia ali muito interessante. Vamos lá buscar a arca. Por quê? Quando a arca chega, dá tudo certo. Quando a arca chega, as coisas se resolvem. Quando a arca chega, nós vamos reverter o jogo. Só que ali, por mais que possa parecer bonitinho, eles estavam usando da arca. Eles estavam usando como mais uma estratégia de guerra. E aí olha o próximo versículo. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Veio a arca verdadeira, não veio uma réplica não, veio a original. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Irmão, coisa linda. Buscar a arca. Os filhos do Eli na frente. Tudo conforme o figurino mandava. Tudo conforme a instrução que eles tinham, seja oral ou escrita, relatava como certo. E aí a arca chegou, versículo 5. Quando a arca entra no acampamento, todos os israelitas, eles gritam tão alto que o chão estremeceu. Lembra aquele filme de guerra, quando eles batem a espada no escudo? Eles ficaram ali, a arca chegou, a arca está aqui, a arca chegou, agora vamos vencer, agora nós temos a arca, está lá os sacerdotes, está lá o Ofni e o Finéias, agora vai dar tudo certo, a arca chegou. E diz a Bíblia, que os filisteus, no versículo 6, ouvindo aquele júbilo, ouvindo aquela festa, aquela alegria, eles tiveram medo. Pode passar direitinho? Olha lá, os filisteus ficaram com medo. E olha a leitura dos filisteus. Deuses chegaram no acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Os filisteus do outro lado ficaram com medo. E o povo de Israel do lado daqui estava eufórico, estava motivado. Agora a gente vai ganhar. A arca chegou. E os filisteus, algum levanta lá e fala assim: ei, filisteus, coragem, força, pode pôr 8, né? Vamos lutar como nunca, para que a gente não vire escravo, como os israelitas foram escravos nossos. E eles vão para a batalha, e eles vão para a peleja. Israel está com a arca, Israel está com a arca, Bruna,
mas não está com a presença. Israel está com uma caixa de ouro, mas não está com a presença. E o que vai acontecer? Ao final da peleja, eles são derrotados. Os que ficaram vivos fugiram para suas tendas. O massacre foi grande, muito grande. Israel perdeu Dores e Barroso naquele dia. 30 mil homens. Mais os 4 que foram mortos na primeira batalha. 34 mil soldados foram abatidos. E se a coisa podia ficar um pouquinho ruim, se ela pode ficar pior, versículo 11. Então aí a arca foi tomada, os 2 sacerdotes foram mortos. Então agora eles estão sem a presença e estão sem o ofício sacerdotal. Meu Deus, que dia difícil esse. Que dia traumático para a história de Israel. Um dia, infelizmente, negativo, mas um dia marcante. E aí alguns soldados saem correndo, vai correndo. E ele, da tribo de Benjamim, esse corredor aqui, né? Ele corre, chega até lá, aonde estava o Eli, e o Eli estava tremendo de medo. Ele era o sacerdote pai, o juiz, o pai do Ofni e do Finéias. E aí ele está com medo. Ele sentiu que aquele negócio não foi sério. Ele sentiu que aquela história não estava fechada, só que ele já tinha permitido. É interessante que se você olhar, você vai ver que quem estava com a palavra de Deus naqueles dias era Samuel. O Eli, o Ofni, o Finéias tinham os cargos, mas quem tinha a presença era o Samuel. E quem decide tudo isso não foi o Samuel. Chega lá o carteiro e fala: Eli, deu tudo errado. A Bíblia fala, no versículo 15, que o Eli tinha 98 anos. Ele já era cego. Mas ele escuta no 17. Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Irmãos, que tristeza o pai ouvir. Tão triste que ele cai para trás da cadeira e morre também. Quebrou o pescoço. 19. Diz que a nora do Eli ouvindo aquilo, quando ela escuta que a arca de Deus foi tomada, que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entra em trabalho de parto e dá a luz ali. 20. As mulheres ajudavam ela, e ela dizendo: não se desespere, você teve um menino. Mas ela nem respondeu, nem deu atenção, e somente dá um nome para o menino: Icabode, porque Cabode é de glória. E disse: a glória de Israel se foi, porque a arca fora tomada, e porque o seu sogro e o marido haviam morrido. Essa mulher, mesmo não sendo do ofício sacerdotal, ela tem um entendimento mais completo que os outros. Porque ela não faz o filho, ela não dá o nome para o filho, e se foi presença, né? Sem presença, né? Mas ela entende que eles perderam algo maior que a presença. Eles perderam a glória. E ela nomeia o filho com esses termos, né? E se foi a glória de Deus. Olhando para esse texto, lemos quase o texto todo de 1 Samuel 4, eu queria que a gente tivesse algumas reflexões sobre o quanto é perigoso a gente não ter a sensibilidade se a presença está ou se ela não está conosco. A Bíblia fala de um jovem homem chamado Sansão. Sansão,
homem consagrado, tinha uma unção de Deus, o Espírito de Deus o usava, ele fazia grandes feitos. Só que Sansão, sabe o que ele faz? Ele começa a flertar com o pecado. Ele começa a brincar com o pecado. E tem uma coisa que para nós é extraordinário. Só que se nós não soubermos aproveitar disso, pode ser a nossa perdição. A graça. A graça de Deus é o motivo de sermos salvos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Somos salvos pela graça. Isso não provém de nós, mas é dom de Deus. Glória a Deus por isso. Somos salvos pela graça. Mas, senhor e senhora que está me ouvindo neste momento, você provavelmente hoje poderia ter sido fulminado por Deus. Eu arrisco a dizer que você poderia ter sido fulminado. Se você for muito santo, eu me arrisco a dizer que nessa semana que passou, você poderia ter sido fulminado por Deus em algum momento. Quantos concordam? Digam amém. Que bom. Pela mentira não é que a gente vai ser fulminado, né? Mas a graça de Deus nos permitiu o perdão. A graça de Deus a graça de Deus carrega a misericórdia. E a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então perceba que aquela graça que te salvou, ela te mantém vivo. Ela te mantém não fulminado. E se você tiver o coração voltado a Deus, você toma isso para a sua vida como uma nova chance. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. E aí você ora mais. Aí fala, Senhor, obrigado. Eu irei àquela hora. Eu fiz vergonha com o teu nome. Eu fiz um post esquisito. Eu não sei o que eu fiz de errado. Ah, Jesus, você usa da graça no sentido positivo de se dizer, para se arrepender e se reposicionar. Só que o que tem acontecido com um número cada vez maiores de crentes? Ele faz um pecado hoje. Aí ele não é fulminado. O que ele faz? Ele chora hoje. Ele pede perdão. Só que amanhã ele faz o mesmo pecado. E ele chora. E ele chora de novo. Só que quarta-feira ele volta para o mesmo pecado. E aquele juízo que está reservado, que o juiz... Fala para o teu irmão isso. É bom que ele escute isso. Fala, meu irmão, fala para ele, meu irmão, o juízo não está esquecido. Ele está reservado. Um dia, você estará diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. E ele vai olhar dentro dos seus olhos. Vai chegar esse dia. E aí não vai ser igual cantar o fogo em teus olhos. Não. A Bíblia diz que naquele dia, o sol e a lua tentaram se esconder e não houve lugar para eles. Meu Deus. Então, esse juízo que está reservado para nós em um momento, pode gerar no coração do crente, que ainda não aprendeu a amar Deus de verdade, um sentimento de impunidade. Um sentimento que eu posso fazer. Eu posso experimentar o pecado sim, até porque eu sou livre. Eu posso experimentar o pecado sim, até porque eu sou filho do rei. E aí começa a achar um monte de desculpa para se permitir a não levar uma vida de santidade. E uma vida que é ausente de santidade é ausente de presença. Uma vida que é ausente de santidade, ela é ausente da promessa de Deus cumprida na vida dela. Porque você pode ser o membro, como eu disse, de carteirinha aqui, mas se você não estiver vivendo em santidade, e você não amanhecer amanhã, lê lá Lucas 16, você vai entender mais sobre isso. Depois, na sua casa. Então,
quando nós negligenciamos nossa vida cristã, como Sansão negligenciou, a gente vai tendo ali, parece que está tudo certo. Eu estou em pecado, mas eu estou no louvor. Eu estou em pecado, mas eu estou na mordomia. Eu estou em pecado, mas eu estou no grupo de missões. Eu estou em pecado, mas eu estou fazendo qualquer coisa que seja. Parece que está tudo certo. Parece que está tudo bem. Só que a presença já foi embora. Ficou só as amizades gospels. Ficou só as amizades. Só que a presença foi. Olha que, para mim, esse versículo ele é horripilante, irmãos. Juízes 16, 21, Nicole. Esse versículo aqui é de filme de terror, olha só. Os filisteus prenderam Sansão. Filha, volta por favor, desculpa. Isso. Então, a Dalila fala para o Sansão: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acorda do sono e pensa: sairei como antes e me livrarei. Eu até imagino ele falando igual Superman, sabe? Sairei como antes e me livrarei. Só que a hora que ele vai levantar o bracinho, o braço não rebenta as cordas mais. Ele ficou presinho. E ele não sabia. Olha que duro isso, ó. Ele não sabia. Ele não percebeu. Não fez diferença para ele. Porque há muito tempo ele não era mais dependente de Deus. Todo mundo olhava: ô Sansão, tudo bem? Olha lá o homem de Deus, Sansão. Olha lá o libertador de Israel. Olha lá o juiz. E ele vivia naquela pose toda. Mas Deus já tinha deixado ele. Já não tinha mais presença ali. E o que aconteceu foi somente um ato de constatação. Naquele dia, foi somente constatado. Por quê? Porque Sansão aqui nesse momento da sua vida, assim como aquele exército de 1 Samuel 4, ele já tinha uma presença como um amuleto. Ele já tinha uma presença ali como um salvo-conduto para fazer tudo aquilo que eles podiam. Já não havia o temor da presença. Já não havia mais o zelo da presença. Já não havia mais o cuidado pela presença. Não havia. É importante que você, ao ouvir um texto como esse, se examine. O quanto eu estou cuidando da presença. O quanto a presença é importante para mim. Aquilo que eu vou me submeter a ver, a ouvir, a fazer, quando eu estou fora desse espaço geográfico chamado prédio da igreja, isso nutre ou me retira da presença? Isso aumenta a minha intimidade ou vai tornando o meu coração cada vez mais insensível para aquilo que Deus tem para a minha vida? É importante observarmos isso. A presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus não é um cheque em branco para que nós possamos viver da forma que nós quisermos. Não, não é. Deus não vai entrar em joguinho nosso. Deus não vai entrar. Deus não entrou no joguinho de Israel e eles caíram lá 34 mil naquele dia. Deus não entrou naquela situação. Segunda coisa importante. Eu estou aqui já há alguns minutos, de certa forma, apertando um pouquinho vocês sobre essa importância, para que não aconteça o contrário. Eli já estava cego. E a cegueira, aqui é cegueira física. Porque há muitos, Eli já estava cego já espiritualmente. Deus já não falava mais com ele. Ele não repreendia os seus filhos que eram sacerdotes em pecado. E aí o que aconteceu? Israel estava submetida a uma liderança que estava esvaziada
do entendimento da presença. Estava esvaziada do entendimento da vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Se um dia os pastores dessa igreja que ficarem doidos e eles começarem a estar sem a presença, começarem a irem contra as escrituras, vai embora. Amém? Amém ou não amém? Vai embora. Não fica bebendo veneno, não. Não fica comendo chumbinho, não. Porque se o sacerdote, se o pastor nos nossos dias, ele não tem a consciência da importância da presença, ele vai gerar liderados com a mentalidade também vazia sobre a importância da presença. Vai gerar pessoas também vazias. Aquele povo lá todo, vamos buscar a arca. Não tem ninguém que fala ali no texto. Não vamos buscar não. Vamos consultar Samuel. Por quê? Um líder natural vai gerar liderados naturais. Um líder carnal vai gerar liderados carnais. E um líder espiritual vai gerar liderados espirituais também. Então aqui, o povo estava cego, fala de direção. Estavam sem direção. Estavam sem o fundamento, eles não estavam recebendo uma provocação como essa aqui nessa noite. Para que você não seja um crente que despreze a presença. Nós podemos aqui conversar sobre que tipo de louvor a gente gosta. Uns vão gostar do Morada, outros vão gostar da Cassiane. Eu gosto da Cassiane também. Né? Podemos conversar sobre isso. Uns vão gostar de pão terno, uns vão estar de camiseta. Podemos conversar sobre isso. Uns vão gostar de Coca-Cola, outros vão gostar de Fanta. Podemos, isso não tem problema. Só que quando a gente falar dos princípios da fé, a gente tem que estar fechado. Temos que estar fechado. Pecado não é deslize, pecado não é tropeção, pecado não é escorregão, pecado é pecado. Pecado é pecado. Se a igreja tiver medo de reconhecer o que é o pecado, quem vai reconhecer, irmãos? Se a igreja tiver medo, tiver receio de falar o que é pecado, quem na sociedade vai se levantar para defender o que é pecado? Para apontar, melhor dizendo, o que é pecado? Ninguém. Fala para o teu irmão, é contigo mesmo. É com você mesmo, viu? As escrituras dizem, sede santos, porque o Senhor é santo. Santidade não é um jargão para você fazer parte de uma igreja. Santidade é um estilo de vida, o único estilo de vida que vai permitir você viver na presença de Deus. Não tem como permanecer na presença de Deus sem buscar viver uma vida de santidade. Não tem jeito. Isso não vai acontecer de graça, não. Isso não vai acontecer, irmãos, de graça, só o bombom do visitante. Depois vai ter que caminhar, vai ter que se esforçar. O próprio Moisés, irmãos, o homem ali tinha visto coisas maravilhosas. Deus fala, vou enviar um anjo contigo, viu? Moisés tem que recorrer, né, à amizade que ele tinha com Deus, tem que recorrer ao histórico. Ó Deus, não, Deus, um anjo não. Se o Senhor não for comigo, que eu não saia desse lugar. Ele tem que recorrer, ele tem que clamar, ele tem que se esforçar para que ele tenha a presença. E depois ele tem que se esforçar ainda mais para que ele possa acessar a glória de Deus. Requer da nossa vida determinação. Irmãos, o reino vai ser tomado por esforço. Quando você é salvo sem esforço. O preço foi pago na cruz. Você foi salvo. Só que você está aqui, ó, no começo da jornada. Você tem que chegar lá na outra parede.
E para você chegar lá naquela parede, você vai ter que andar. Você vai ter que renunciar no caminho. Não tem como viver uma vida cristã sem renúncia. Examina a sua vida. Se você hoje está vivendo uma vida sem renúncia nenhuma, o seu cristianismo está com algum probleminha. Não tem vida cristã sem renúncia. Senão, como é que você vai dizer, já estou crucificado? Que crucificação que é essa, que eu não renunciei de nada? Que crucificação que é essa, que eu continuo nas redes sociais fazendo o que eu queria? Que eu continuo ouvindo, vendo quem eu queria? Que eu continuo fazendo do meu corpo o que eu queria? Que renúncia é essa? E sem renúncia não vai ter presença. E nós não podemos viver uma ilusão para não chegar aqui como... Cadê o Sansão ali? Volta ali, Nick. Para não acontecer conosco, 16, versículo 20, como aconteceu com Sansão, que a hora que ele viu, Deus já tinha ido, irmãos. Já tinha ido, já tinha perdido. Já não tinha mais nada. Alguém que já ficou sem gasolina porque o carro marcava errado? Não é uma tristeza, Henrique? Né? Uma coisa é você ficar sem gasolina, porque você está arriscando demais, né? O carro está batendo, a luzinha da reserva está até assim já, né? Então você está arriscando, né? Você está arriscando. Mas tem hora que o ponteiro está lá bonitinho, travou o ponteiro. Aí você está andando, cara. Aí você vai ver, está sem gasolina. Você foi pego desprevenido com aquilo. Você não esperava ficar ali sem o seu recurso. Ou quando você tem certeza que vai receber um dinheiro, você faz até plano, liga para o cara da feira, vou pagar a feira hoje e tal. E aí na hora de receber o cara não te paga. Aí você está... né? Ou seja, aquela frustração. Agora imagina você contando, você de frente com Satanás, você contando com a presença, a hora que você abre a portinha da presença de Deus, não tem nada lá dentro. Imagina isso. É algo muito sério, irmãos. É algo muito sério para a nossa vida. Um ponto importante. Existe presença sem glória, mas não existe glória sem a presença. Logo, a perca da presença, através da arca, como percebeu a nora do Eli, significava a perca da glória. Num processo gradativo, você pode ficar sem ter manifestação da glória, mas você pode ter a presença. Você pode ter a presença. Só que com o tempo, se você não cuidar daquilo, a irreverência, a punição da irreverência é a perda da presença. E, irmãos, nós vivemos uma onda de perda de reverência dentro das igrejas evangélicas. Vivemos uma onda. De vários sentidos. De mensagens que são enviadas pelo WhatsApp durante um culto. De roupa que eu vou para a igreja. De eu falar mal da minha igreja. Existe uma perda de reverência. Está na hora da adoração. E a gente está ali. Nossa, aquela guitarra está desafinada, hein? Misericórdia. Ah, aquele baixo também está desafinado. Oh, aquela irmã desafinou. Ninguém afinou, todo mundo desafinou. Ah, dança, lá embolou na bandeira. Sabe, perda de reverência. E cuidado que a perda de reverência no julgamento, ela pode gerar esterilidade espiritual na sua vida. Um dia Davi estava dançando. Dançando. E aí a Mical, coisa feia, hein, rei? Dançando, mostrando até as partes para as irmãs do reino. O rei falou para ela assim: você está falando isso só porque Deus me escolheu no lugar de seu pai. E depois daquilo, Mical ainda ficou estéril. Então, cuidado com o julgamento de um adorador verdadeiro. Cuidado que julgar uma adoração verdadeira pode trazer uma esterilidade espiritual para a sua vida.
Cuidado com isso. Então, se a irreverência é o caminho da perda da presença, por outro lado, a reverência é o caminho de atrair a presença. A presença de Deus se atrai com reverência. A reverência é recompensada com a presença. Reverente, temente a Deus, feliz com Deus, feliz em estar na presença de Deus, feliz em ter uma Bíblia. Quantos tem uma Bíblia que digam amém? Aleluia, você é feliz por ela? Você gosta de Bíblia? Quem gosta de ganhar a Bíblia? Eita, é bom ganhar a Bíblia, né, irmãos? É uma benção ganhar a Bíblia. Uma das últimas que eu ganhei foi o Daniel que me deu. Jesus falando em vermelhinho lá, que benção. É muito bom ganhar a Bíblia, irmãos. Deu umas 20, mas eu amo a Bíblia. Tem gente que tem 200, então tem um monte para ganhar ainda. Mas assim, você se alegra com a sua Bíblia? Você se alegra ouvindo um louvor? Você se alegra com isso? Ou você só se alegra ouvindo a Marília Mendonça? Ouvindo o Chitão? E outras trevas mais por aí. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te alegra-te. Alegra-te no teu Deus. Aí a pessoa fala, mas Deus não me dá nada, mas você se alegra nele, ó. Alegra-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá. Mas eu me alegro em estar na presença dEle. Eu me alegro. Eu fico feliz de estar com a oportunidade de cultuar. Eu fico feliz em poder pôr um louvor no meu celular, lá na minha casa, a dona senhora aí lavando a louça, o seu senhor aí lavando as calçadas, o carro, a moto, a bicicleta, não sei. Você se alegra em colocar um louvor. Você se alegra em trazer as suas ofertas, os seus dízimos. O estar em Deus traz alegria para você. Se essa alegria for verdadeira, ela vai ser acompanhada de reverência. E a reverência vai ser recompensada com a presença. Vai ser recompensada com mais proximidade de Deus. Eu quero falar, irmãos, e vou falar domingo que vem, sobre a glória. Mas não tem como falar da glória a gente não passar o passo da presença. É como se a glória fosse o doutorado e a presença fosse a faculdade. Não tem como falar de um onde está vivendo bem o outro. Não tem como. Eu até notei uma frase aqui, olha, a presença, irmãos, é a promessa de Deus. Amém? Deus prometeu a sua presença, irmãos. Deus prometeu a presença dEle. Deus prometeu que a presença dEle ia ser sobre toda a terra. Jesus depois reforça a presença, quando Ele fala assim, onde estiverem 2 ou mais ali reunidos, eu estarei no meio deles. Irmãos, a presença de Deus é uma promessa. Só que a glória de Deus é o prazer dEle. A presença Ele traz para nós confirmação. A presença faz parte daquilo que Deus nos prometeu. Agora a glória é Deus dizendo, se manifestando, eu quero estar ali no meio. Eu quero estar na sua vida. Moisés já tinha a presença. Só que ele fala para Deus, Deus, eu quero a tua glória. Eu quero mais. E Deus fala, então tá bom, eu vou te colocar aqui na fenda da rocha. Eu vou te colocar nesse lugar aqui, eu vou te cobrir com minha mão, eu vou passar por você, você vai poder me ver de costas. Ou seja, é Deus querendo fazer algo a mais do que aquilo que é feito no coletivo, do que aquilo que é feito por atacado, do que aquilo que é feito do modo amplo, do modo para todo mundo. E aí, eu quero ler mais um texto com você. Eles perderam a arca. A arca fica nos Filisteus ali, capítulo 6, capítulo 5, 6, é interessante isso. E aí no capítulo 7 de 1 Samuel, abre ali comigo, 1 Samuel 7, versículo 1. Os filisteus mandaram a arca embora, porque trouxe um monte de complicação para eles. Se você for curioso, você pode ler depois na sua casa.
E aí eles levam a arca para um lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, na colina. Consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. E a arca ficou ali em Kiriat Jearim, quanto tempo? Quanto tempo? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Irmão, o que é súplica? O que é súplica? Alguém ouviu uma palavra boa aí? Desespero. Súplica é uma oração desesperada. Deus tem misericórdia. Estou suplicando. A arca está na casa de um recém-sacerdote. O povo suplicando. A arca fica lá 20 anos. 20 anos. E sabe o que a Bíblia fala que acontece nesses 20 anos? Nada. Não tem nenhum relato nas Escrituras de algo que aconteceu naqueles 20 anos, Júlio. Nada. Então, se a Bíblia não fala que aconteceu nada, mas fala que foi 20 anos, acredito que não está à toa isso. A Bíblia está mostrando para a gente que, se não tiver também a expectativa, se não tiver a consciência, se não tiver o desejo por hospedar a presença, a arca, aquilo também não vai fazer por si só, não vai fazer nada. Não aconteceu nada em 20 anos. Não há nenhum relato, nenhuma experiência, nenhum testemunho. 20 anos. Só que aí a Bíblia vai dizer, lá em 2 Samuel, nessas folhas de Bíblia que nós estamos passando aqui, até 2 Samuel capítulo 6, Saul reina, persegue Davi, Davi agora assume o reinado, Davi unifica de novo o reino, unifica as tribos, não é o reino, vai governar todo Israel. E aí o que vai acontecer? Davi tem uma consciência. Ele fala, eu não posso governar sem a presença. Eu não posso. Aí eles decidem, vão buscar a arca lá na casa do Abinadab, que ficou lá quanto tempo? 20 anos. Aí eles vão buscar a arca da casa de Abinadab, fazem um carro igualzinho o carro dos filisteus, um carro de madeira, colocam a arca em cima, e aí vai ter o primeiro ato da arca depois de 20 anos. Depois de 20 anos de silêncio, o que a arca faz? A arca mata Uzá. É Bíblia, está escrito aqui. Depois de 20 anos de arca quietinha, lá você vai ver no capítulo 6, versículo 7, que eles fizeram errado o transporte da arca, colocaram a arca num carro de boi, o carro dá uma balançada, a arca ameaça cair, o Uzá bate o bração para segurar a arca, é fulminado. Por quê? Porque ele está fazendo as coisas de forma natural. Ele está lidando com a presença como se a presença fosse algo normal. Eles estão transportando a arca da mesma forma que os filisteus transportaram a arca. Os filisteus não tinham conhecimento bíblico, os filisteus não tinham a promessa, os filisteus não entraram na terra prometida, eles não poderiam se mover como os filisteus. Por quê? Porque a única coisa que nos faz diferente dos demais povos da terra é a presença. E eles se movem da mesma forma, mas já deu errado. Morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Não deu nem para chamar o SAMU, irmãos. Foi na hora. Eles apavoram, meu Deus do céu. E agora? Quem vai pegar a arca agora? Quem ia pegar a arca nessa hora? Imagina você ali junto. Quem vai pegar a arca? Quem vai tirar o Uzá da carroça? Aí eles olham assim, olha. Ah, tem uma casa ali. Ô Obed-Edom, tudo bem? Tudo. Deixa eu tirar um defunto ali, eu posso colocar a arca aqui na sua casa? Imagina se fosse na sua. Imagina você vendo eles tirando o Uzá pelas costas, assim, ó, lá de cima da arca, e falando, vou pôr aqui a arquinha aqui na sua mesa da cozinha.
Imagina. Mas olha que interessante isso. 2 Samuel 6, versículo 9, para ter contexto. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar a arca. Olha aqui, é o Davi, tá? Não, cadê? Por isso ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor a abençoou e a toda a sua família. 20 anos no lugar, não aconteceu nada. Pelo contrário, matou um no caminho. O que pode ter sido diferente aqui, irmãos? O que pode ter sido diferente com Obed-edom, filho de Obed, que a Bíblia não fala aqui que era um sacerdote, como o outro era. O meu rodapé disse até que ele era um levita, não sei se era. Se fosse um levita, até ajuda a explicar. Até ajuda. Mas sem querer forçar o texto, eu simplesmente imagino que aquele homem sabia que aquilo não era somente uma caixa de ouro. Aquele homem não olhava aquilo somente como uma caixa de ouro. E pelo contrário, em vez dele ficar em pânico, eu imagino uma família que ficou honrada. A presença de Deus está aqui na nossa casa. Aleluia. Vamos louvar a Deus por isso. Vamos cantar uma canção. E a Bíblia fala que em 3 meses, os filhos do Obed-edom engordou. Os gadinhos dele engordou. A mulher dele ficou mais bonita. Eles olhavam e sabiam que houve uma transformação exterior. Não foi somente uma transformação em espírito, uma transformação em alegria. Houve uma transformação externa, visível. E a Bíblia diz que eles avisam isso para Davi. No versículo 12, avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Quando Davi escuta aquilo, ele se alegra de novo. Aí agora ele vai fazer a coisa certa. Ele vai voltar a buscar a arca, o símbolo da presença, da forma que deveria ser. E aí de fato a presença de Deus, ela volta para Israel. E o reino de Davi nós sabemos como foi um reino abençoado. Porque Davi, ele sabia a importância da presença. Eu quero te convidar a ficar de pé por um momento. Se eu tivesse que escolher poucas palavras para você guardar no coração dessa noite sobre essa mensagem, eu escreveria na sua mente assim: é importante que eu compreenda e reconheça a presença de Deus. Eu preciso reconhecê-la. Eu preciso compreendê-la. Porque se eu não reconhecer, eu não vou nutrir. Se eu não reconhecer, eu não vou cuidar. Sabe quando você vê um mato, aí você vai arrancar aquele mato. Aí alguém mais experiente fala: não, isso não é um mato, isso é um pé de não sei o que lá. A vozinha fala pra gente, né? Não, isso aqui é um pé de anador, isso aqui é um pé de remédio. Aí você até tira, já ia arrancar. Ia arrancar porque faltava conhecimento. Ia me mover errado porque falta conhecimento. E sabe, irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração. Com muito temor. Há pessoas aqui nessa noite que você não está mais longe na sua vida porque você ainda não tem cuidado da presença de Deus.
Você não tem cuidado da presença de Deus na sua vida. Você tem ouvido as Escrituras, você sabe, você tem paixão, você tem alegria em estar num culto, mas você não tem se esforçado em cuidar da presença de Deus. Você não tem ao longo da semana se esforçado em nutrir o seu relacionamento com Deus. E na ordem do dia, tudo vem primeiro que Deus. Na ordem das vontades do coração, todas vêm primeiro que Deus. E sabe, eu falo com muito temor no meu coração. Não deixa que aconteça com você como aconteceu com Sansão. Para na hora da sua mais extrema necessidade, a hora que você pensar, Deus vem aqui comigo, o Senhor já não está mais contigo. Tudo que está nas Escrituras, irmãos, é para que possamos aprender. É para que possamos tirar lições disso. Aí você pode me dizer assim, não pastor, mas a presença de Deus, ela volta para Sansão. Ela volta, é verdade, ela volta. Só que custou os 2 olhos dele. Custou um tempo de vergonha. Custou um tempo rodando a moinha. Ele não precisaria ter passado nada daquilo se ele tivesse cuidado da presença. Se ele tivesse valorizado a presença de Deus. Nessa noite, eu quero te convidar nessa oração. Você e Deus. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Se você não tem sido zeloso com a presença, Ele sabe. Você e Ele sabe. Peça perdão a Ele. Peça perdão e fala, Senhor, eu não cuidei até aqui como eu deveria cuidar da sua presença. Mas eu te agradeço porque eu estou vivo. E nessa noite eu quero fazer algo diferente. Eu quero me mover de uma forma diferente. Eu quero, Senhor, eu quero poder, Senhor meu Deus, compreender a sua presença. Eu quero, Senhor meu Deus, ter a certeza de que a tua presença está sobre a minha vida. Eu quero ter a certeza, Senhor meu Deus, de que a sua presença está se movendo sobre mim, de que está trabalhando no meu coração, de que está trabalhando no meu ser. Enquanto o louvor vai ministrando essa canção, não se preocupe em cantar a música, se preocupe em estar orando. Não se preocupe com o vizinho do seu lado, se preocupe com você e com a presença. Você e a presença. O louvor está aqui tão somente inundando esse ambiente de adoração. Mas é você e Deus. É você e Deus aí no seu lugar. Você e Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Olá, basore, mandalaba.